Você já imaginou como a vida pode mudar completamente quando menos se espera? Às vezes, um simples encontro é capaz de transformar uma história inteira, e o que você vai ver hoje é a prova disso. Antes de começar, me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo agora? Quero muito saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que tocam o coração e trazem esperança. Rafaela Costa observava as 2 sacolas de plástico rasgadas que continham todos os pertences seus e de sua filha Sofia, de 4 anos, enquanto o despejo final acontecia diante de seus olhos. O oficial de justiça fechava com cadeado a porta do pequeno apartamento em Copacabana onde haviam morado nos últimos 6 meses, o último refúgio antes de ficarem literalmente sem teto. Era março de 2023, e o Rio de Janeiro vivia uma das piores crises habitacionais de sua história. Senhora, a partir deste momento a propriedade não pertence mais a você, disse o oficial com tom profissional mas não cruel. Recomendo procurar abrigos municipais ou serviços de assistência social. Ele entregou documentos que Rafaela mal conseguia ler através das lágrimas que lutava para conter na frente de Sofia. A menina segurava seu único brinquedo, uma boneca surrada chamada Luna, e olhava confusa para a mãe, sentindo a tensão mas ainda não compreendendo completamente que não teriam mais casa. A jornada até aquele momento devastador havia sido uma cascata de desgraças que começou 2 anos antes quando Rafaela perdeu o emprego como gerente administrativa de uma empresa de eventos devido à pandemia. Suas economias duraram 6 meses antes que precisasse começar a vender pertences para pagar aluguel. O pai de Sofia, Rodrigo, havia desaparecido quando descobriu a gravidez, nunca oferecendo um centavo de pensão apesar de ordens judiciais que ele simplesmente ignorava. Rafaela tentou tudo, trabalhos temporários que mal pagavam as contas básicas, pedidos de ajuda para a família que também lutava com próprias dificuldades financeiras, aplicações para programas governamentais que tinham listas de espera intermináveis. Ela havia se mudado para apartamentos progressivamente menores e mais baratos, cada vez se afastando mais das áreas centrais do Rio, mas nem mesmo os bairros mais distantes eram acessíveis com a renda instável que conseguia gerar. A gota d'água veio quando Sofia ficou doente com pneumonia, exigindo hospitalização emergencial que custou o equivalente a 3 meses de aluguel. Rafaela escolheu a saúde de sua filha sobre o teto, obviamente, mas essa escolha significou atraso nos pagamentos que resultou em processo de despejo. Agora, às 10 horas de uma manhã ensolarada mas cruel, ela estava oficialmente sem teto com uma criança de 4 anos dependendo completamente dela. Mamãe, a gente vai para onde? Perguntou Sofia com voz pequena enquanto Rafaela pegava as 2 sacolas pesadas. A pergunta simples quebrou o coração de Rafaela de maneira que nenhuma adversidade anterior havia conseguido. Ela havia falhado na função mais básica como mãe, fornecer abrigo seguro para sua filha. Vamos dar uma volta, princesa, disse ela, forçando o sorriso que não alcançou seus olhos. Vai ser uma aventura. O primeiro dia na rua foi choque de realidade que nenhum curso de vida pode preparar alguém adequadamente. Rafaela caminhou sem destino por Copacabana, carregando as sacolas cada vez mais pesadas enquanto Sofia reclamava de cansaço e fome. Ela gastou seus últimos R$ 15 em sanduíche e suco para Sofia num botequim, comendo apenas metade do pão para economizar, sabendo que não tinha ideia de quando seria a próxima refeição. À medida que o dia avançava e o sol escaldante do Rio castigava, Rafaela começou a procurar lugares onde poderiam passar a noite com alguma segurança. Praças eram opções óbvias mas também perigosas, especialmente para mulher sozinha com criança pequena. Ela tentou alguns abrigos municipais, mas todos estavam lotados ou tinham procedimentos de admissão que levariam dias para processar. A burocracia não reconhecia urgência de mãe e filha que precisavam de lugar para dormir naquela noite específica. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu do Rio com tons de laranja e roxo que normalmente Rafaela acharia lindos, ela sentiu pânico real pela primeira vez. A noite se aproximava, Sofia estava exausta e assustada, e elas literalmente não tinham para onde ir. Foi então que Rafaela se lembrou da praia do Leme, menos movimentada que Copacabana à noite,
onde talvez pudessem encontrar banco protegido onde Sofia pudesse dormir enquanto ela mantinha vigília. A caminhada até Leme pareceu interminável para pernas cansadas e espírito quebrado. Sofia havia parado de fazer perguntas, resignada ao silêncio que crianças às vezes adotam quando sentem que adultos ao redor estão sobrecarregados demais para oferecer respostas reconfortantes. Rafaela encontrou o banco relativamente isolado próximo ao calçadão, posicionando as sacolas como barreira improvisada e estendendo o casaco fino para Sofia deitar. Vamos dormir aqui hoje, meu amor, disse Rafaela, tentando tornar a situação parecer menos desesperadora do que era. Amanhã a mamãe vai resolver tudo, prometo. Era a promessa que ela não sabia se poderia cumprir, mas que precisava fazer para que Sofia se sentisse segura o suficiente para dormir. Enquanto observava sua filha adormecer no banco duro da praça, segurando Luna contra o peito, Rafaela chorou silenciosamente pela primeira vez em todo aquele dia horrível. A noite na praia do Leme foi experiência aterrorizante que Rafaela jamais esqueceria. Cada som, passos de pessoas passando, risadas distantes de grupos bebendo, sirenes de polícia, a mantinha em estado de hipervigilância constante. Ela não dormiu nem um minuto, posicionada protetoramente ao lado de Sofia, pronta para defender sua filha de qualquer ameaça que pudesse surgir da escuridão. Por volta das 2 da manhã, grupo de jovens passou pelo banco onde estavam, fazendo comentários que variavam de piedade genuína a sugestões inadequadas. Rafaela baixou os olhos, aprendendo rapidamente que invisibilidade era estratégia de sobrevivência para mulheres vulneráveis nas ruas. Quando finalmente passaram, ela se permitiu respirar novamente, percebendo que havia segurado ar nos pulmões durante toda a interação. A temperatura caiu consideravelmente durante a madrugada, e o casaco que Rafaela havia dado para Sofia deixava-a tremendo de frio. Ela abraçou a filha, usando o próprio corpo como barreira contra vento que vinha do mar, sacrificando o conforto pessoal para manter a criança minimamente aquecida. Sofia acordou várias vezes chorando, desorientada e assustada pelo ambiente estranho, e cada vez Rafaela precisava acalmá-la com canções de ninar sussurradas e promessas de que tudo ficaria bem. Quando finalmente amanheceu, Rafaela estava exausta física e emocionalmente, mas forçou-se a levantar e começar o dia. Sofia acordou com fome e confusa sobre por que ainda estavam no parque, como ela chamava o banco da praça. Rafaela usou o banheiro público da praia para tentar se limpar e fazer Sofia se sentir minimamente normal, mas a realidade de sua situação era impossível de mascarar completamente. Com o estômago vazio e sem perspectivas imediatas, Rafaela começou a caminhar pelas ruas de Copacabana, procurando oportunidades, qualquer coisa que pudesse gerar renda imediata. Ela tentou oferecer serviços de limpeza para comerciantes locais, mas sua aparência desgrenhada após noite na rua funcionava contra ela. Ninguém queria contratar alguém que claramente estava em situação desesperadora, como se pobreza fosse contagiosa. Por volta do meio-dia, fome tornou-se impossível de ignorar. Sofia estava chorando e reclamando de dor de barriga, e Rafaela sabia que precisava alimentar filha de alguma forma. Foi então que ela tomou decisão que nunca imaginou precisar tomar. Aproximou-se de restaurante e humildemente pediu se havia sobras de comida que poderiam receber. A humilhação daquele momento, o olhar misto de pena e desprezo que recebeu da funcionária, marcaria Rafaela para sempre. No terceiro dia vivendo nas ruas, Rafaela e Sofia estavam numa condição desesperadora. Ambas não tomavam banho adequado há dias, suas roupas estavam sujas e amassadas, e a exaustão de noite sem sono real começava a afetar até mesmo o julgamento de Rafaela sobre situações de risco. Sofia estava se tornando apática, sintoma preocupante que Rafaela reconhecia como possível desnutrição ou desidratação. Foi numa manhã de quinta-feira, enquanto Rafaela tentava limpar o rosto de Sofia com guardanapos roubados de lanchonete, que ela notou o homem idoso observando-as de banco próximo. Ele vestia roupa simples, calça de sarja bege, camisa branca lisa, sandálias de couro, e segurava jornal que não estava realmente lendo. Seus olhos, escondidos atrás de óculos simples, estudavam Rafaela e Sofia com expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Rafaela instintivamente puxou Sofia mais perto,
Seu instinto protetor aguçado após dias nas ruas onde havia aprendido a desconfiar de qualquer um demonstrando interesse excessivo. Mas havia algo diferente sobre esse homem. Não era o olhar predatório que ela havia aprendido a reconhecer, mas algo mais próximo de preocupação genuína ou talvez reconhecimento de situação familiar. Desculpe incomodar, disse o homem finalmente, levantando-se e aproximando-se lentamente para não assustar. Notei vocês aqui há alguns dias. Vocês estão bem? Precisam de ajuda? Sua voz era gentil, educada, com leve sotaque que Rafaela não conseguia identificar precisamente. Ele parecia ter 60 e poucos anos, postura ligeiramente curvada, mas olhos alertas que sugeriam inteligência afiada. Estamos bem, mentiu Rafaela automaticamente, o orgulho remanescente fazendo-a relutar em admitir completa destituição para estranho. Mas Sofia, com honestidade brutal das crianças, olhou para o homem e disse: Mamãe diz que estamos bem, mas eu tenho muita fome e quero tomar banho de verdade. E Luna também está com fome. Ela mostrou boneca surrada como prova. Homem sorriu gentilmente para Sofia antes de olhar novamente para Rafaela. Meu nome é Alberto, apresentou-se. Alberto Mendes. E antes que fique preocupada, não sou nenhuma ameaça. Sou apenas senhor aposentado que mora naquele prédio ali. Apontou para edifício discreto mas elegante a alguns metros de distância. Passo por aqui toda manhã durante caminhada, e venho notando vocês. Parece que estão em situação difícil. Rafaela hesitou, dividida entre necessidade desesperada de ajuda e cautela aprendida nas ruas. Alberto pareceu perceber conflito e acrescentou: Olha, não preciso saber detalhes de sua situação se não quiser compartilhar. Mas pelo menos deixe-me oferecer café da manhã adequado para vocês duas. A padaria ali na esquina. Sem condições, sem expectativas. Apenas ser humano ajudando outros seres humanos. Algo na sinceridade de Alberto, na forma como falava diretamente mas respeitosamente, fez defesas de Rafaela baixarem ligeiramente. Além disso, Sofia claramente precisava de alimentação adequada, e orgulho pessoal de Rafaela não valia mais que saúde de sua filha. Obrigada, Sr. Alberto, disse ela finalmente. Um café da manhã seria muito apreciado. A padaria era estabelecimento simples mas limpo, com aroma reconfortante de pão fresco que fez estômago de Rafaela roncar constrangedoramente alto. Alberto pediu generosamente pães de queijo quentes, sanduíches, frutas, sucos, mais comida do que Rafaela havia visto em dias. Ele insistiu que comessem ali mesmo, proporcionando dignidade de refeição sentada em mesa como pessoas normais, não sobras consumidas apressadamente em banco de praça. Enquanto Sofia devorava pão de queijo com entusiasmo de criança faminta, Alberto conversava gentilmente com Rafaela, não fazendo perguntas invasivas mas oferecendo espaço para ela compartilhar se quisesse. Gradualmente, a história emergiu: perda de emprego, despejo, noites nas ruas. Alberto ouvia sem julgamento, ocasionalmente acenando com compreensão que sugeria que talvez ele também conhecesse dificuldades pessoais em algum ponto de sua vida. Tenho proposta para fazer, disse Alberto quando terminaram de comer. Não quero assustá-la, mas quero ajudar de forma significativa. Alberto pausou, escolhendo palavras cuidadosamente como se consciente de quão impactante sua proposta seria. Tenho apartamento vazio no prédio onde moro. Era de minha filha antes dela se mudar para a Europa há 3 anos. Está mobiliado, limpo, e honestamente está apenas acumulando pó. Gostaria de oferecê-lo para você e Sofia ficarem. Sem aluguel, sem condições, pelo menos até você conseguir se estabilizar. Rafaela ficou completamente paralisada, processando oferta que parecia boa demais para ser verdade. Anos de programas de televisão e alertas sobre perigos haviam condicionado-a a desconfiar de generosidade excessiva de estranhos, especialmente quando envolvia mulheres vulneráveis. Senhor Alberto, por que faria isso? O senhor nem me conhece. Como posso ter certeza de que isso não é algum tipo de armadilha? A pergunta direta não ofendeu Alberto. Na verdade, ele pareceu aprovar da cautela de Rafaela.
Sua desconfiança é completamente justificada e até sábia dadas as circunstâncias, respondeu ele calmamente. Deixe-me explicar. Sou viúvo há 10 anos. Minha esposa Clara morreu de câncer, e meus 3 filhos vivem no exterior. Este apartamento está vazio porque minha filha Beatriz decidiu aceitar trabalho permanente em Lisboa e não tem planos de retornar. Eu poderia alugá-lo, claro, mas honestamente não preciso de dinheiro adicional. Ele fez pausa, olhos ficando distantes com memórias. Clara dedicou muito de sua vida a trabalhos voluntários, ajudando famílias necessitadas. Antes de morrer, fez-me prometer que usaria nossos recursos para fazer diferença sempre que possível. Quando vi vocês duas nas ruas, especialmente a pequena Sofia, lembrei-me dessa promessa. Então não é caridade aleatória, é cumprimento de promessa para a pessoa que amei mais que tudo. Rafaela sentiu lágrimas formando enquanto ouvia a explicação. A sinceridade em voz de Alberto era palpável, mas ela ainda precisava ser cautelosa. E se aceitarmos, quais são suas expectativas? O que o senhor esperaria em troca? A pergunta era direta, refletindo necessidade de Rafaela de entender completamente a situação antes de colocar Sofia potencialmente em risco. Expectativas são simples, respondeu Alberto. Que vocês tratem apartamento com respeito, que Sofia tenha lugar seguro para crescer, e que você, Rafaela, use esse tempo para se reestabelecer, encontrar emprego estável, reconstruir vida. Não espero nada romanticamente ou fisicamente de você, se é isso que está preocupando. Sou homem velho que já viveu seu grande amor. Apenas quero ajudar. Para provar boa fé, Alberto sugeriu que Rafaela primeiro visitasse apartamento durante dia, acompanhada se quisesse por alguém de organização social. Ofereceu referências, números de irmã Beatriz do centro comunitário local onde voluntariava, contatos de vizinhos que poderiam atestar seu caráter. Não precisa decidir imediatamente, disse ele. Mas pelo menos venha ver espaço. Se depois de avaliar tudo você ainda tiver dúvidas, sem problemas. Mas acho que você merece pelo menos considerar possibilidade. Com o coração dividido entre esperança e medo, Rafaela aceitou visitar apartamento. Alberto os levou ao prédio, construção elegante mas discreta dos anos 1980, bem mantida com porteiro 24 horas e segurança visível. O apartamento de Alberto ficava no 5º andar, e o apartamento vazio era no 3º, próximo o suficiente se Rafaela precisasse de ajuda mas separado o suficiente para a privacidade. Quando a porta se abriu, Rafaela quase desabou. Apartamento era lindo, 2 quartos, sala espaçosa com sacada, cozinha totalmente equipada, banheiro limpo. Móveis eram de qualidade média mas em excelente condição. Havia até televisão e alguns livros nas prateleiras. Era infinitamente melhor que qualquer lugar onde Rafaela poderia sonhar em morar dadas suas circunstâncias atuais. Sofia explorou o espaço com excitação de criança descobrindo o paraíso. Mamãe, olha! Tem cama de verdade. E banheiro com chuveiro. Podemos ficar aqui? Por favor. Seus olhos brilhantes e voz cheia de esperança tornaram impossível para Rafaela considerar recusar, mesmo com receios persistentes. Posso ter alguns dias para pensar? Perguntou Rafaela, voz trêmula. Alberto assentiu compreensivamente. Claro. Mas enquanto pensa, pelo menos fiquem aqui hoje. Tomem banho adequado, comam refeição decente, durmam em cama real. Amanhã, com mente mais descansada, pode tomar decisão definitiva. Chaves estão aqui. Apartamento é seu, pelo menos por hoje. Com isso, Alberto discretamente se retirou, deixando Rafaela e Sofia sozinhas no apartamento que parecia bom demais para ser real. Rafaela verificou fechaduras, eram sólidas e trancavam de dentro. Verificou janelas, não havia câmeras visíveis ou sinais de monitoramento. Tudo parecia legítimo, mas anos de luta haviam tornado-a ascética sobre bondades sem motivações ocultas. Ainda assim, necessidade imediata venceu cautela por aquela noite. Rafaela preparou banho quente para Sofia, chorando silenciosamente enquanto lavava sua filha adequadamente pela primeira vez em dias. Depois tomou seu próprio banho,
sentindo camadas de sujeira e vergonha sendo lavadas junto com água. Elas comeram alimentos que encontraram na cozinha. Alberto havia claramente estocado itens básicos, e finalmente, pela primeira vez em dias, dormiram em camas reais com lençóis limpos. Nos dias seguintes, enquanto Rafaela lentamente aceitava a hospitalidade de Alberto e começava processo de reconstruir sua vida, ela não podia ignorar a sensação persistente de que havia mais na história de seu benfeitor do que ele revelara. Pequenos detalhes não se encaixavam completamente, roupas simples mas claramente de marcas caras quando olhadas de perto, relógio discreto mas que Rafaela reconheceu de vitrines de lojas de luxo, e forma como o porteiro e outros residentes tratavam Alberto com deferência que ia além de simples respeito por idoso amável. A curiosidade a levou a fazer pesquisa online no computador da biblioteca pública. O que descobriu a deixou chocada. Alberto Mendes não era simplesmente aposentado confortável, mas um dos empresários mais ricos do Brasil. Fundador e CEO da Tec Brasil, empresa de tecnologia que havia revolucionado o setor bancário digital no país, Alberto havia vendido participação majoritária 5 anos antes por quantia estimada em 2,3 bilhões de reais. Artigos o descreviam como bilionário recluso que deliberadamente evitava a atenção pública após morte de esposa, mantendo perfil baixo enquanto gerenciava a fundação filantrópica estabelecida em nome de Clara. Fotografias antigas mostravam um homem confiante em ternos caros, mas versão atual de Alberto que Rafaela conhecia vestia roupas comuns e caminhava pelas ruas como qualquer aposentado. Confrontar Alberto tornou-se necessário. Rafaela precisava entender por que bilionário estava fingindo ser apenas senhor comum e por que escolher ajudá-la especificamente. Ela marcou conversa em seu apartamento, deixando Sofia sob cuidado temporário de vizinha confiável. Descobri quem você realmente é, disse Rafaela quando sentaram à mesa de jantar de Alberto. Sua voz misturava acusação com confusão. Alberto Mendes, bilionário fundador da Tec Brasil. Por que fingiu ser apenas aposentado comum? Por que mentiu para mim? Alberto suspirou profundamente, expressão mostrando culpa mas também alívio de que verdade finalmente emergira. Não menti exatamente, disse ele suavemente. Sou aposentado. Apenas não mencionei escala de meus recursos. E fiz isso deliberadamente. Ele explicou que nos anos desde morte de Clara, havia descoberto que revelar riqueza imediatamente mudava a dinâmica de qualquer interação de ajuda. Pessoas ou ficavam intimidadas demais para aceitar assistência ou desenvolviam expectativas irrealistas sobre a extensão de ajuda que poderiam receber. Quando ajudo alguém, quero que seja baseado em conexão humana genuína, não em percepção de mim como fonte ilimitada de dinheiro, explicou. Com você e Sofia, eu quis fazer diferença real, mas também quis que você se sentisse confortável aceitando ajuda. Se começasse revelando patrimônio bilionário, você teria aceitado o apartamento? Ou teria presumido que eu tinha motivos ulteriores ou que estava tratando você como projeto de caridade? A lógica era sólida, mas Rafaela ainda lutava com o sentimento de ter sido enganada. Então qual é o plano real? Perguntou ela. Um bilionário não oferece apartamento de graça sem plano maior. O que você realmente quer de mim? Sua voz carregava defensividade desenvolvida através de meses de desilusão e desconfiança. Alberto levantou e foi até a janela, olhando para a cidade que se espalhava abaixo. Clara e eu nunca pudemos ter filhos biológicos, começou ele, voz carregada de emoção antiga. Adotamos nossos 3, e foram alegrias de nossas vidas. Mas Clara sempre quis fazer mais, criar programas sistemáticos para ajudar mães solteiras especificamente. Ela dizia que a sociedade falhava com mulheres em sua situação repetidamente. Ele se virou para encarar Rafaela. Quando Clara morreu, estabeleci fundação em nome dela focada exatamente nisso, fornecer não apenas assistência emergencial para mães solteiras, mas programas completos de reintegração. Moradia, treinamento profissional, cuidados infantis, suporte emocional. Você seria participante piloto de programa expandido que planejamos lançar em 6 meses. A revelação mudou completamente a perspectiva de Rafaela sobre a situação. Ela não era objeto de caridade aleatória, mas participante de programa estruturado com objetivos claros. Então isso é.
Experimento social? Estou sendo observada e avaliada. Perguntou, incerta se deveria sentir-se aliviada ou mais desconfiada. Não é experimento, Alberto corrigiu gentilmente. É programa piloto para refinamento antes de expansão maior. E sim, haverá acompanhamento, assistentes sociais, conselheiros de carreira, terapeuta se desejar. Mas tudo opcional, tudo respeitando sua autonomia. O apartamento é seu pelo tempo que precisar, independentemente de participar de outros aspectos do programa. Essa parte nunca foi condicional. Rafaela processou informações, mente correndo através de implicações. Por um lado, sentia-se manipulada pela omissão inicial sobre identidade e recursos de Alberto. Por outro, programa descrito oferecia exatamente tipo de apoio abrangente que ela precisava para realmente se reestabelecer, não apenas sobreviver mês a mês. Preciso pensar sobre tudo isso, disse ela finalmente. Parte de mim aprecia honestidade agora, mas outra parte se sente usada como cobaia de teste para seu programa filantrópico. Preciso decidir se posso confiar em você novamente depois dessa omissão significativa. Alberto acenou compreensivamente. Tire tempo que precisar. Apartamento permanece disponível independentemente de sua decisão sobre resto do programa. E Rafaela? Sinto muito por não ter sido completamente transparente desde o início. Minha intenção era boa, mas reconheço que a abordagem foi falha. Você merecia a verdade completa desde o primeiro dia. Rafaela passou semana processando revelações sobre verdadeira identidade e intenções de Alberto. Durante esse tempo, continuou morando no apartamento, ele insistiu independentemente de qualquer decisão futura, e Sofia começou a frequentar creche local que Alberto ajudara a organizar. A rotina de normalidade que começava a se estabelecer era simultaneamente reconfortante e desestabilizadora para alguém acostumada à instabilidade constante. Consultas com assistentes sociais enviadas por Fundação de Clara revelaram que o programa era genuinamente abrangente. Ofereciam não apenas moradia temporária, mas treinamento profissional em áreas escolhidas por participantes, auxílio creche para crianças, terapia individual e em grupo, orientação financeira e assistência jurídica quando necessário. Outros 5 mães solteiras já haviam sido discretamente recrutadas como participantes piloto, cada uma com história similar de adversidade. Rafaela conheceu 2 dessas mulheres durante reunião introdutória opcional. Patrícia, mãe de gêmeos de 2 anos, havia sido despejada após perder emprego durante a pandemia. Luciana, com filho de 6 anos, havia fugido de relacionamento abusivo deixando para trás tudo o que possuíam. Ouvir histórias delas, tão similares à sua própria, criou o senso de camaradagem que Rafaela não esperava encontrar. Alberto me encontrou num abrigo, contou Patrícia durante café após reunião. Apareceu como voluntário comum, passou semanas construindo confiança antes de revelar programa. Minha primeira reação foi similar à sua, sentir-me manipulada. Mas 6 meses depois, estou trabalhando como técnica de TI, meus filhos estão numa creche excepcional, e pela primeira vez em anos consigo ver futuro real para minha família. As palavras de Patrícia ressoaram com Rafaela. Orgulho ferido pela falta inicial de transparência de Alberto era compreensível, mas também era egoísta quando pesado contra a oportunidade real de reconstruir completamente sua vida e oferecer futuro estável para Sofia. A questão não era se confiava completamente em Alberto, mas se estava disposta a aceitar a ajuda imperfeita que ainda assim era genuína em suas intenções. A decisão final veio após sessão de terapia fornecida pelo programa. Terapeuta ajudou Rafaela a articular que parte de sua resistência vinha de vergonha profunda sobre ter falhado como mãe ao terminar nas ruas. Aceitar ajuda significava admitir vulnerabilidade e necessidade, algo que anos de luta para aparentar força haviam tornado difícil. Aceitar ajuda não é fraqueza, disse terapeuta. É sabedoria reconhecer quando não pode fazer sozinha e coragem para aceitar mão estendida. Rafaela procurou Alberto em seu apartamento numa tarde de quinta-feira. Quero participar plenamente do programa, disse ela sem rodeios. Não só o apartamento, mas treinamento profissional, terapia, tudo. Mas preciso que prometa, sem mais omissões.
Se há aspectos do programa que eu deveria saber, conte agora. Preciso de transparência completa para confiar novamente. Alberto concordou imediatamente. Transparência total daqui em diante, prometeu. E formalmente como participante do programa, você receberá documentação completa sobre tudo, estrutura legal da fundação, fontes de financiamento, cronogramas, expectativas. Terá assento no conselho consultivo que está sendo formado com outras mães do programa piloto. Queremos que participantes tenham voz real em como o programa evoluir. Nos meses seguintes, vida de Rafaela transformou-se de maneiras que ela mal conseguia processar. Matriculou-se em curso intensivo de administração com especialização em gestão de recursos humanos, área que sempre interessara mas nunca pudera perseguir adequadamente. Fundação pagava mensalidade e materiais, além de fornecer bolsa-auxílio modesta para despesas pessoais. Sofia prosperava na creche de qualidade que frequentava, desenvolvendo-se socialmente e academicamente de formas que traziam lágrimas de alegria aos olhos de Rafaela. Ver filha brincando feliz com outras crianças, aprendendo, crescendo em ambiente seguro e estimulante era recompensa que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. As sessões de terapia semanal ajudaram Rafaela a processar traumas dos meses nas ruas e anos de luta precedente. Ela começou a perdoar a si mesma por fracassos percebidos, reconhecendo que sistema econômico brutal e falta de redes de segurança social adequadas haviam contribuído mais para a situação do que qualquer deficiência pessoal sua. Essa mudança de perspectiva foi libertadora de formas que ela não antecipara. O relacionamento com Alberto evoluiu para algo similar à amizade entre gerações ou talvez dinâmica avó-neta. Eles jantavam ocasionalmente, discutiam progresso de Rafaela no curso, e Alberto oferecia perspectivas sábias sobre desafios profissionais que ela enfrentava. Sofia adorava vovô Beto como começar a chamá-lo, visitando frequentemente para mostrar desenhos da creche ou simplesmente sentar em seu colo enquanto ele contava histórias. 18 meses após conhecer Alberto, Rafaela graduou-se no programa de administração com honras e imediatamente recebeu oferta de emprego numa empresa de consultoria de médio porte no Rio. O salário era modesto pelos padrões de classe média tradicional, mas para alguém que estivera literalmente sem teto não muito tempo antes, representava estabilidade financeira que parecia milagrosa. Sua primeira inclinação foi oferecer pagamento de aluguel a Alberto pelo apartamento, mas ele recusou firmemente. O acordo sempre foi que apartamento é seu pelo tempo que precisar, disse ele. Mas se genuinamente quer retribuir, há outras formas mais significativas que dinheiro. Ele explicou que Fundação estava expandindo o programa piloto para a escala completa, e precisavam de pessoas com experiência vivida para ajudar a guiar nova fase. Rafaela tornou-se mentora oficial para novas participantes do programa, compartilhando sua história e oferecendo orientação prática sobre navegar desafios de reconstruir vida após trauma de perder moradia. Descobriu que tinha talento natural para isso. Sua empatia genuína e compreensão de nuances emocionais da situação ressoavam com mulheres que estavam no início de jornadas similares. Uma de suas mentoradas era Camila, mãe de 3 crianças que havia fugido de relacionamento violento com literalmente apenas roupas no corpo. Rafaela viu tanto de sua própria história em Camila que conexão foi instantânea. Sei exatamente como se sente, disse Rafaela durante primeira sessão de mentoria. Vergonha, medo, sensação de ter falhado com seus filhos. Mas prometo que há caminho através disso. Estou aqui como prova viva. Trabalhar com Fundação trouxe a Rafaela senso de propósito que transcendia avanço profissional pessoal. Ela estava transformando o trauma em algo significativo, usando experiência dolorosa para prevenir outros de sofrerem sozinhos. Alberto observava seu crescimento com orgulho paternal óbvio, ocasionalmente comentando que ela havia se tornado exatamente tipo de líder que Clara imaginara quando conceituara programa originalmente. Sofia, agora com 6 anos e frequentando primeira série em escola particular através de bolsa organizada pela Fundação, demonstrava resiliência notável. Ela ocasionalmente mencionava quando a gente morava no parque, mas sem trauma aparente, mais como memória distante que não carregava peso emocional pesado. Rafaela atribuía isso parcialmente à terapia infantil que Fundação providenciara,
mas principalmente a estabilidade e amor que agora caracterizavam suas vidas. A transformação era completa quando Rafaela percebeu que passavam dias inteiros sem pensar sobre passado difícil. Preocupações diárias eram normais: desempenho no trabalho, lição de casa de Sofia, planejamento de refeições, não sobrevivência básica. Essa normalização da vida era luxo que ela jamais tomaria como garantido. 2 anos após conhecer Alberto, durante jantar especial celebrando o 2º aniversário de sua graduação, ele fez revelação que explicava muito sobre a intensidade de sua dedicação ao programa. Há algo que nunca contei completamente sobre Clara, começou ele, voz carregada de emoção que raramente mostrava. Antes de nos conhecermos, ela foi mãe solteira sem teto por 6 meses. A revelação surpreendeu Rafaela completamente. Alberto continuou, explicando que Clara engravidara aos 19 anos, foi expulsa de casa por pais conservadores, e terminou nas ruas de São Paulo com um bebê recém-nascido. Foi resgatada por freira que administrava abrigo, recebeu ajuda para se estabilizar, e eventualmente conseguiu emprego e moradia. O bebê foi adotado por família que poderia oferecer vida melhor, uma decisão que assombrou Clara pelo resto de sua vida mesmo sabendo que foi escolha certa nas circunstâncias. Ela conheceu essa filha décadas depois, contou Alberto, lágrimas escorrendo por bochechas enrugadas. Reencontro foi maravilhoso, mas também trouxe à tona toda a dor daquele período. Clara dedicou o resto de sua vida a garantir que outras mulheres em situações similares tivessem opções que ela não teve, capacidade de manter seus filhos enquanto recebiam o apoio necessário para se estabilizar. Compreendendo agora a profundidade pessoal por trás de programa, Rafaela sentiu conexão ainda mais forte com a missão da Fundação. Por isso o programa é tão especificamente focado em manter famílias unidas, disse ela, entendimento súbito iluminando aspectos do programa que antes pareciam apenas bem planejados mas agora revelavam motivação profundamente pessoal. Alberto acenou. Clara acreditava que separar mães de filhos devido à pobreza era violência institucional. Ela queria sistema que apoiasse mulheres vulneráveis sem forçá-las a escolhas impossíveis entre sobrevivência e maternidade. O programa que haviam construído era literalmente monumento vivo aos valores e experiências de Clara. A conversa inspirou Rafaela a propor expansão do programa. E se criássemos componente de advocacia, sugeriu ela. Não apenas ajudando mulheres individuais, mas trabalhando para mudar políticas sistêmicas que criam situações onde mães terminam sem teto. Alberto gostou imediatamente da ideia, reconhecendo nela sementes de liderança que Clara teria celebrado. Juntos, com o input de outras graduadas do programa, desenvolveram iniciativa de advocacia que trabalhava com legisladores para fortalecer redes de segurança social para mães solteiras. Rafaela descobriu talento para articular experiências vividas de forma que ressoava com formuladores de políticas, traduzindo estatísticas abstratas em realidades humanas impossíveis de ignorar. A mídia começou a cobrir trabalho da Fundação, e Rafaela tornou-se rosto público do programa, não como beneficiária passiva, mas como líder ativa moldando o futuro da organização. Aparições em televisão e entrevistas em jornais eram inicialmente intimidantes, mas ela aprendeu a usar plataforma para amplificar vozes de outras mulheres em situações similares. 3 anos após conhecer Alberto, Rafaela foi promovida a diretora de programas da Fundação Clara Mendes, posição que combinava responsabilidades administrativas com trabalho direto com participantes. O salário que acompanhava a cargo permitiu finalmente alugar apartamento próprio, embora Alberto continuasse insistindo que ela poderia ficar no apartamento de Beatriz indefinidamente se desejasse. A decisão de se mudar foi mais simbólica que prática. Rafaela precisava provar para si mesma que podia verdadeiramente sustentar a si mesma e Sofia independentemente, sem rede de segurança de generosidade de Alberto. Ele entendeu completamente, até ajudando-a a encontrar apartamento adequado em bom bairro perto de escola de Sofia. Você evoluiu de sobrevivente para líder, disse Alberto durante jantar de despedida quando Rafaela e Sofia se mudaram. Clara ficaria tão orgulhosa do que você se tornou e do impacto que está tendo. Você representa exatamente o que ela imaginava, mulher que não apenas foi ajudada, mas que transforma a experiência em força para ajudar outras. Sofia, agora com 7 anos,
Estava emocionada com o novo apartamento, mas também triste por deixar vovô Beto. Mas a gente ainda pode visitar, né, mamãe? Perguntou com preocupação. Rafaela assegurou que visitas continuariam regularmente. Alberto havia se tornado avô honorário permanente de Sofia, vínculo que transcendia circunstâncias de como se conheceram. No novo papel de liderança, Rafaela supervisionava programa que agora ajudava mais de 50 famílias simultaneamente através de 5 cidades brasileiras. Cada história tocava seu coração. Mulheres chegavam quebradas, assustadas, desesperadas, exatamente como ela havia estado. Ver transformações delas ao longo dos meses nunca envelhecia. Cada sucesso parecia validar seu próprio sofrimento passado ao transformá-lo em algo significativo. Uma tarde, Rafaela recebeu ligação inesperada de Rodrigo, pai biológico de Sofia que desaparecera antes dela nascer. Ele alegava ter encontrado Jesus, querido fazer as pazes, e desejava conhecer filha. A raiva inicial de Rafaela foi visceral. Onde estava ele quando ela estava nas ruas grávida e desesperada? Onde estava durante noites aterradoras de desamparo? Mas terapia e crescimento pessoal haviam ensinado Rafaela sobre perdão, não para benefício de Rodrigo, mas para sua própria paz. Depois de consultar Alberto e terapeutas, ela concordou com o encontro supervisionado. Rodrigo compareceu genuinamente arrependido, explicando própria jornada através de vício e reabilitação. Ele não pediu custódia ou envolvimento significativo, apenas oportunidade de eventualmente conhecer Sofia quando ela fosse velha o suficiente para decidir. Sua jornada não é minha responsabilidade, Rafaela disse claramente. Mas também não vou carregar raiva que apenas me machuca. Sofia merece saber verdade sobre a origem dela quando estiver pronta. Se você genuinamente mudou, talvez haja espaço para algum tipo de relacionamento no futuro. Mas será completamente nos termos dela e meus. A capacidade de confrontar Rodrigo com calma e força, sem colapsar emocionalmente ou reagir com raiva destrutiva, marcou o quão longe Rafaela havia chegado. Ela não era mais vítima definida por traumas passados, mas sobrevivente que havia transformado a adversidade em advocacia poderosa. 5 anos após o encontro que mudou sua vida, Rafaela estava em palco de conferência nacional sobre políticas habitacionais, contando sua história para audiência de legisladores, ativistas e acadêmicos. Sofia, agora com 9 anos, assistia da primeira fila ao lado de Alberto, ambos aplaudindo enquanto Rafaela recebia prêmio por liderança em advocacia social. Minha história não é única, Rafaela disse em discurso de aceitação. Milhares de mulheres no Brasil enfrentam exatamente o que eu enfrentei: perda de emprego levando à perda de moradia, sistemas de apoio insuficientes, e julgamento social que adiciona vergonha ao trauma. Diferença em meu caso foi encontrar pessoa disposta a ver minha humanidade quando sociedade só via fracasso. Ela olhou para Alberto na audiência. Aquele homem ali me ensinou que família não é apenas sangue, que bondade não precisa ser condicional, e que segundas chances podem levar a vidas mais ricas e significativas que primeiras. Mas também me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, é primeiro passo corajoso para a transformação. A Fundação Clara Mendes havia se expandido para 12 cidades, ajudando mais de 200 famílias anualmente. Taxa de sucesso era notável: 89% das participantes alcançavam estabilidade habitacional e emprego sustentável dentro de 2 anos. Mais importante, 100% das crianças no programa permaneciam com suas mães, cumprindo visão de Clara de nunca separar famílias devido à pobreza. Rafaela havia coescrito livro sobre experiências vividas de sem-teto feminino, combinando sua história com de outras graduadas do programa. Publicação tornou-se referência importante para formuladores de políticas e ativistas, humanizando estatísticas e revelando complexidades de como mulheres terminam e escapam de situações de rua. Sofia prosperava, estudante excelente que demonstrava empatia notável por outras pessoas. Ela sabia a história completa de sua mãe, versão apropriada para a idade que Rafaela compartilhara cuidadosamente ao longo dos anos. Longe de envergonhar-se, Sofia expressava orgulho pela força de sua mãe. Quando crescer, quero ajudar pessoas como vovô Beto e mamãe fazem, dizia ela frequentemente. Alberto,
Agora com 78 anos, havia desacelerado fisicamente, mas mantinha envolvimento ativo com fundação. Ele e Rafaela jantavam semanalmente, revisando programas e planejando expansões. Relacionamento deles havia evoluído para parceria genuína de respeito mútuo e afeto profundo que transcendia circunstâncias originais de seu encontro. Sabe, disse Alberto durante um desses jantares, quando oferecia ajuda aquela primeira manhã, não tinha ideia que estava encontrando não apenas alguém para ajudar, mas alguém que se tornaria parceira em realizar sonho de Clara. Você transformou o programa de conceito em realidade que está mudando leis e vidas. Rafaela sorriu, pensando na jornada incrível desde aquele banco na praia do Leme. Você me salvou, disse ela simplesmente. Mas mais importante, você me ensinou que eu valia ser salva. Essa foi a verdadeira transformação, não o apartamento ou o emprego, mas recuperar senso de valor próprio que pobreza havia destruído. A história de Rafaela e Alberto tornou-se lenda inspiradora sobre poder de bondade individual e importância de sistemas de apoio estruturados. Demonstrava que soluções para problemas sociais complexos exigiam tanto compaixão pessoal quanto mudança sistêmica. Ambos eram necessários para a transformação verdadeira. Enquanto observava Sofia brincar no parque próximo, Rafaela refletiu sobre como vida podia mudar dramaticamente em momentos inesperados. Um encontro casual com um homem bondoso havia alterado completamente a trajetória de sua vida e de sua filha. Agora era sua responsabilidade e privilégio criar esses momentos transformadores para outras mulheres, provando repetidamente que segundas chances eram possíveis e que ninguém deveria ser definida apenas por seus piores momentos. O legado de Clara vivia através do trabalho que faziam, mas também através de cada vida transformada, cada família mantida unida, cada criança que crescia com estabilidade em vez de trauma. Era círculo virtuoso de bondade multiplicada, espalhando-se através de gerações e comunidades. Obrigada por me encontrar naquele dia, Rafaela disse a Alberto enquanto caminhavam de volta para casa após jantar. Por ver pessoa em vez de problema, por oferecer dignidade em vez de caridade, e por acreditar que eu poderia ser mais que minhas circunstâncias. Alberto sorriu, olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Foi privilégio meu, querida filha. Você provou que a aposta em humanidade sempre vale a pena. Clara estaria tão orgulhosa, e eu estou absolutamente honrado de ter sido parte de sua jornada.